Shalom, shalom para todos. Vamos ter uma palavra de oração então. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia que se iniciou ao pôr do sol, Pai, mas também por esse dia que nós, Senhor, vivemos na tua presença, amanhã, à tarde, à noite. Obrigado, Pai, porque diante, Senhor, de uma semana muito corrida para alguns, Senhor, talvez para outros uma semana um pouco mais de descanso, mas independente da rotina de cada um que está aqui, Pai, que o Senhor seja entronizado por meio das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Estamos, Senhor, dentro de uma data onde verdadeiramente, Senhor, é uma janela aberta nos céus para que nós possamos nos achegar mais perto de Ti, Senhor. Se mês passado nós clamávamos que o rei estava no campo, esse é um mês aonde o rei não somente deixa o campo, mas abre as portas do palácio para que nós possamos também adentrar e com confiança nos achegarmos, Senhor, ao trono da graça, e que o nosso coração, Senhor, de forma quebrantada, com o coração contrito, possa alcançar, Senhor, as tuas misericórdias sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai. Nós entendemos a importância de andarmos nos tempos e nas estações que o Senhor tem proposto para nós. Por isso, Senhor, nos ajuda nas suas infinitas misericórdias, para que possamos de fato, Senhor, não ser enganados pela nossa própria vontade ou pela nossa própria rotina, pelos nossos próprios afazeres, mas que possamos, Senhor, estar conectados, corpo, alma e espírito, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. É isso que eu peço, Pai, e nesse nono dia de arrependimento, que o Senhor possa mostrar ainda aquilo que está em nosso coração, de forma tão oculta, mas que verdadeiramente, Senhor, precisamos renunciar, precisamos nos arrepender, precisamos, Senhor, de fato entregar ao Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é quem esquadrinha o nosso coração. Tu és aquele, Senhor, que conhece as profundezas do nosso ser. Por isso, Espírito de Deus, eu peço para que tu sejas luz para a nossa visão nessa noite e que o Espírito do entendimento, juntamente com as chamas, Senhor, da menorá, possa nos ativar, Senhor, nesse dia a compreender os mistérios ocultos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nono dia de arrependimento do ano 5785. Dia 2 de outubro, ao pôr do sol, nós viramos um novo tempo. Uma nova chave foi virada na vida de cada um que está aqui. Uma nova oportunidade se abriu. E a primeira oportunidade que se abriu é a de que nós possamos viver o amor de Deus aqui na terra. O amor de Deus, ele é expresso ao longo de 10 dias, com a possibilidade de nós nos achegarmos diante do Senhor em arrependimento e mudarmos decretos que foram liberados em Rosh Hashanah, no cabeça do ano. No cabeça do ano, o início de um ano não somente judaico, mas o início de um ano bíblico, né? O início de um ano no calendário de Deus. O calendário de Deus não é o nosso calendário, que é gregoriano, por sinal, né? Nós nos referimos aos meses por janeiro, fevereiro, março, abril, etc., dezembro, mas nós não vemos essas nomenclaturas na palavra de Deus. O que nós vemos na palavra de Deus é Nissan, nós vemos Iar, nós vemos Sivan, nós vemos Elul, etc., Tisri, né, que é o mês que nós entramos, em Rosh Hashanah, que também foi Rosh Kodesh, início de um novo mês. E eu quero te dizer que esses 10 dias que se iniciou com a entrada de um novo ano, são 10 dias para nós santificarmos todo esse ano que nós vamos viver. Eu creio que eu entrei na melhor temporada da minha vida, e eu quero que você creia na mesma fé
que você também entrou na melhor temporada da sua vida, a melhor estação. Desde já você pode profetizar que as portas que estavam fechadas começam a se abrir. Desde já você pode declarar que a sua família está sendo restaurada. Desde já você pode declarar que portas que se fecharam podem abrir mais uma vez para ti nesse ano de 5.785 e tantas outras coisas em nome de Jesus. E esse nono dia, ele antecede o 10º dia, que é o início do Yom Kippur. O Yom Kippur, por muitos, é tratado como uma festa, mas na verdade faz parte de um dia de arrependimento, separado por Deus como o dia mais santo. Se em Rosh Hashanah decretos da parte do Senhor são liberados ao longo de todo o nosso ano, nós temos 10 dias para revogar as sentenças liberadas. Mas em Yom Kippur é o último dia para que nós nos acheguemos diante do Senhor, o dia em que os livros de decretos são fechados. E nós cremos a quem diga, né, que é o dia aonde o Senhor ele realmente fecha o livro, decretando até mesmo quem vive, até mesmo quem vai morrer nesse próximo ano. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é uma palavra que é inspirada na ministração e na revelação do apóstolo Léo. E dentro dessa palavra, eu estava contando quantas vezes eu já fui ministrado dentro de seminários que eu participei com o próprio apóstolo Léo, ou em outros seminários na qual ele foi também ministrar, ou até mesmo em outros online, talvez umas 6, 7 vezes que eu já fui desencapetado nesse assunto e que eu quero compartilhar com você acerca da natureza animalesca. Talvez alguns aqui já tenham ouvido, mas para outros será novidade. E assim como eu orei, eu peço que o Senhor possa ministrar na sua mente, no seu coração, enquanto você estiver aqui me ouvindo, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa expressão continuamente mal, para se referir sobre a maldade no coração do homem que havia se multiplicado, ela pode ser traduzida por uma expressão no hebraico chamado Yetzer Hará. E eu quero que você me perdoe a pronúncia, tá? Mas vamos colocar Yetzer Hará. E o que que é esse tal do Yetzer Hará? Significa inclinação congênita para fazer o mal, violando a vontade de Deus. Então, nesse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 5, está sendo exposto o que? A maldade no coração do homem, uma inclinação congênita para que o homem faça o mal, violando a vontade de Deus. Talvez uma das indagações ou questionamentos do coração de muitos que aqui estão, não talvez no tempo presente, mas talvez um dia que se passou, talvez alguém já pensou assim, mas por que que Deus nos deu o livre-arbítrio? E por que que o Senhor não nos tirou esse livre-arbítrio para que nós pudéssemos realmente não ter a opção de escolher pecar? E muitas vezes a gente pensa dessa forma, como se a gente tivesse acusando a Deus pelo fato de nós mesmos tropeçarmos, de nós mesmos errarmos e muitas vezes não querer assumir essa responsabilidade. E aí você chega num versículo desses e pensa de novo nessa pergunta e ainda acrescenta: mas por que que nós somos criados com uma inclinação congênita para o mal? Na verdade, toda essa vontade, essa inclinação, esse desejo, ele veio a partir do pecado, da queda do homem. E o que que aconteceu na queda do homem? A serpente
ela, na verdade, não é que ela enganou Adão e Eva, porque eles sabiam a verdade. Adão e Eva permitiram ser enganados pela serpente, permitiram ser manipulados, permitiram ser ludibriados. E aqui a gente entra num ponto. No pecado de Adão e Eva, eles se submeteram ao governo de uma serpente. Ou melhor, eles deram o governo que receberam da parte do Senhor para as mãos da serpente. Ou seja, aqui começa a história da influência da natureza animalesca sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, eles acabaram dando também o governo da vida deles para a serpente. E a serpente, a palavra do Senhor diz que ela é astuta. A palavra do Senhor também diz que a serpente, ela é dentre todos os animais aquela que a gente pode dizer espertinha. A serpente é manipuladora. A serpente é aquela que coloca uma frequência no seu coração para duvidar de Deus. E o que que acontece? Todas essas características que eu falei de um animal, que sabemos que é a representação de Satanás, nós podemos encontrar essas características hoje em quem? Em pessoas. Então você está entendendo que a natureza animalesca da serpente tem influenciado muitas pessoas hoje na Terra? Ah, mas o ser humano não nasceu com isso. Mas a partir do momento em que ele pecou e não se arrependeu, não passou pela cruz do Calvário, não teve esse entendimento, ele ainda pode agir nessas frequências animalescas. Então, aqui que começou todo esse processo. Hoje nós vemos pessoas manipuladoras. Por que que a gente fala hoje de espírito de Jezabel? Porque o espírito de Jezabel está ligado com essa natureza animalesca da serpente. Hoje nós vemos pessoas espertinhas que tentam passar a perna em outras. Talvez hoje o seu coração esteja até mesmo irritado com alguém que agiu dessa forma, porque a vida daquela pessoa está debaixo dessa frequência da natureza animalesca da serpente. E eu quero agora expandir esse entendimento para que você entenda que não é só a serpente que pode liberar uma frequência sobre nós ou nós agirmos como tal animal. Qualquer outro animal pode ter uma influência também sobre o nosso comportamento. Posso te dar um exemplo? Às vezes você está comendo e aí você come de boca aberta, não sabe se come ou se fala, alguém pega e te fala uma coisa. Fecha a boca porque você parece um cavalo. Você acabou denunciando uma natureza animalesca na vida de uma pessoa. Para de falar, para de gritar, parece um pincher. Você denunciou outra natureza animalesca. Olha, você está ficando tão gordo que daqui a pouco vai parecer um hipopótamo. Denunciou outra natureza animalesca. Ô, seu galinha, vem aí. Então, olha só, às vezes nós pensamos que por comparar pessoas a animais, isso não tem nada a ver. Mas quando a gente entende que tudo começou no Jardim do Éden, nós entendemos que muitas vezes os animais representam a natureza caída de um homem. E aí você fala assim: nossa, eu sempre me vi como um cachorro, uma pessoa leal, uma pessoa bondosa. Só que deixa eu te falar uma coisa: todo animal, por mais bonito ou por mais amigável que seja, ele tem ainda a sua parte instintiva. E dentro dessa parte instintiva, dentro dessa parte animalesca, ela muitas vezes tenta nos governar, ela muitas vezes tenta nos dominar.
Uma vez ouvi um testemunho de uma pessoa que estava passando pela ministração da natureza animalesca. E essa pessoa, ela teve a revelação de que a natureza animalesca que estava influenciando ela era uma, agora eu não me lembro se era uma jiboia ou que tipo de cobra, serpente que era, vou colocar jiboia aqui para a gente entender. E aí o que que acontece é que ela falou assim, mas por que me veio essa jiboia? E aí, quando ela foi parar para ver, ela estava com um sapato de jiboia, não sei se era jiboia cascavel, mais uma vez repetindo, né? Mas estava com um sapato de couro de cobra, estava com bolsa com couro de cobra. Por quê? Porque a natureza animalesca era tão forte nela que até mesmo ela estava começando a se transvestir daquele animal. E aí ela teve a revelação de como ela ainda era influenciada em suas ações, pensamentos e sentimentos por meio das características de uma serpente. Então, para ela, aquilo foi uma revelação. Uma das vezes que eu passei pela ministração da natureza animalesca, o Senhor me trouxe a percepção no meio da ministração de um polvo. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que esse povo está falando sobre mim? E eu tive a visão de um povo que pegava muitas coisas para fazer com seus tentáculos. E por mais que delegasse para uma pessoa poder também fazer, eu, como povo, pegava com um dos braços tudo que a pessoa já tinha feito, destruía e fazia do meu jeito. E aí o Senhor trouxe para mim que aquele povo representava uma natureza animalesca que estava governando a minha vida, de ativismo que estava ligado a um perfeccionismo onde eu pensava que somente eu conseguiria fazer, que o meu jeito era melhor que o das outras pessoas. E quando eu entendi isso, e eu renunciei, levei para a cruz de Cristo, um peso saiu das minhas costas. Por quê? Porque eu já passei pela cura em relação ao que me levou a esse lugar de perfeccionismo, ao que havia me levado a esse lugar do ativismo, do controle, do domínio. Só que o que que acontece? Depois da restauração e da libertação, nós precisamos cuidar também do nosso comportamento, da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas emoções. E ali, para mim, foi um fechamento de um ciclo, aonde eu de fato entendi em corpo, alma e espírito que eu não sou responsável pelo progresso ou pelo atraso de todas as pessoas da Terra. E eu quero te dizer a mesma coisa, porque eu sei que toda vez que nós compartilhamos algo de nós, é porque alguém está precisando ouvir. Tem gente aqui que está vivendo a vida de outras pessoas e deixando de viver a sua própria vida. E está na hora de voltar a pilotar o avião da sua vida. E aí nós entendemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos foi dado esse domínio sobre os animais, mas a partir do momento em que o homem foi dominado pela serpente por conta do pecado, nós podemos viver esse lugar aonde nós somos influenciados por instintos animalescos. Então você já percebeu, por exemplo, pessoas que elas sentem uma raiva incontrolável, parecem até mesmo lobos famintos, a natureza animalesca do lobo. Existem pessoas com medo tão terrível, que se ela tiver que se expor, ela quase desmaia. Natureza animalesca do quê? De um tatu, natureza animalesca de algum outro animal que se esconde.
Então, eu quero que você abra o seu coração, porque hoje você vai precisar ser forte para entender qual é a natureza animalesca que está te influenciando. No momento em que eu me desalinho com a voz de Deus, eu começo a ouvir a voz da natureza animalesca. Então eu quero te dizer que olha, o Senhor já trouxe a figura de um gato para a irmã. Então nós vamos orar por isso ao final. Então o que que acontece? Quando nós deixamos de ouvir ao Senhor, nós acabamos ouvindo a voz do animalesco. E agora eu quero ler com vocês um texto que está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Gálatas 5,15 diz assim: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só o que está escrito para pessoas. A Bíblia não é escrita para animais, a Bíblia é escrita para pessoas. Vos mordeis e devorais uns aos outros. Gente, quem tem atitude de devorar, quem tem uma atitude de ficar mordendo as pessoas, são os animais. Então, o que estava sendo denunciado aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 15 é a atitude animalesca de pessoas que acabam devorando outras pessoas, seja pela sua ira, seja pela sua ganância, seja pelo seu senso de poder, seja por N fatores, mas que de alguma forma busca devorar as pessoas. Então, aqui é um exemplo de um versículo que está sendo denunciado uma natureza animalesca canibal. E eu me lembro de um testemunho que o apóstolo Léo conta, que ele também passou por essa revelação. E o Espírito do Senhor o ministrou acerca da identidade caída dessa natureza animalesca do canibalismo. E o Senhor mostrou para ele essa figura do canibal. O que que é um canibal? Sente prazer em morder e não sente a dor da pessoa que foi mordida. Quer ganhar discussões, pessoas que querem ganhar discussões, elas abrem mão da paz, elas abrem mão da sabedoria para que elas estejam certas ao final. São pessoas que estão sendo influenciadas pelo espírito animalesco do canibal. O mundo ama os canibais e paga bem para eles. Sabe quem são os canibais hoje no nosso dia a dia? São aqueles que têm uma boa oratória, mas que não passam de uma farsa. São aqueles que muitas vezes trazem um discurso muito assertivo, um discurso muito eloquente, mas que na verdade, no fundo, só está querendo tirar proveito ou ganhar vantagem. São os canibais influenciados por esse espírito animalesco. Então, muitos dos nossos comportamentos podem ser relacionados a animais. E se a gente consegue fazer essa correlação, é porque aquele animal pode ser um espírito que esteja tentando nos influenciar. A natureza animalesca é uma natureza corrompida. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre os tronos que existem, as constelações que existem, muitas delas são que representações de animais. Nós temos no céu que, por exemplo, a Ursa Maior, a constelação da Ursa Menor.
Nós temos, por exemplo, a constelação do Cão Maior, a constelação do Cão Menor. Nós temos também, por exemplo, a Fênix, né, que é a figura de um pássaro. Então, muitas constelações, muitos tronos malignos, eles têm essa representação de um animal. E aí você fala assim, Code, e na palavra de Deus, teve alguém que venceu a natureza animalesca? Muitos. Mas teve uma pessoa que teve a revelação dos 12 tronos que se movem em 12 meses do ano, tentando liberar frequências para nos influenciar e 12 tronos que podem ser representados por animais. Quem foi essa pessoa? Foi Jó. Então, nós vamos ler agora Jó capítulo 38, a partir do versículo 31. Os tronos, eles emanam a natureza animalesca. Uma das formas que os tronos malignos tentam muitas vezes nos influenciar é trazendo sobre nós essa natureza animalesca. Então vamos ler Jó capítulo 38 a partir do versículo 31, que diz assim: Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços de Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: Eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apaguem uns aos outros. Então, aqui, pessoal, está trazendo uma introdução sobre a questão dos tronos, ou seja, está falando sobre a questão dos corpos celestes, está falando sobre as constelações. Aqui está sendo dito também sobre a questão de tronos, poderes, soberanias, tá? Não são somente figuras físicas, mas também figuras espirituais, porque essa é uma introdução para aquilo que nós vamos começar a ler e ver 12 animais que foram animais que muitas vezes tentaram influenciar até mesmo Jó em seu comportamento, liberando uma frequência de uma natureza animalesca. Então vamos continuar a leitura a partir do versículo 39. Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se achegam nos covis e estão à espreita nas covas? Então, aqui está falando sobre a primeira figura, que é a figura do leão. Qual é a figura, qual é o significado da figura do leão que está sendo trazido aqui? Se o Senhor te trouxer isso por revelação depois, é claro que pode ter um outro entendimento, mas dentro desse contexto está sendo dito, denunciado que os leões, a figura da leoa, não é nem do leão, é aquela que luta, que briga pelos seus filhos. Então você já percebeu, por exemplo, aquela mãe que sabe que o seu filho faz as coisas errado. Eu não estou falando que não faz com excelência, eu estou falando sobre questão de caráter. Sabe que precisa de uma correção e não libera essa correção, ela está sendo dominada, governada pela influência animalesca da leoa. E aí, quando alguém de fora alerta,
ou quando alguém de fora tenta de alguma forma ajudar essa criança, esse filho, e eu não digo somente filho natural, estou falando sobre filhos espirituais também, né? Muitos líderes às vezes se formam dessa forma, não, você não tem autoridade para falar sobre o meu filho. Então, tem muitas pessoas com esse entendimento, mas que estão sendo o quê? Influenciadas por uma natureza animalesca, denunciada na palavra de Deus em Jó 38, capítulo 38, versículos 39 e 40. Segundo a natureza animalesca, versículo 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? A natureza animalesca do corvo denunciada aqui, ela é o contrário da leoa, por quê? É aquele que abandona as pessoas. Você já viu, por exemplo, pais abandonarem os filhos, já viram, por exemplo, líderes abandonarem liderados, né? Figuras de autoridade acabando por desprezar outras pessoas. Como que esses novos vão conseguir um alimento? Porque a natureza animalesca do corvo, ela na verdade despreza pessoas. Tem gente aqui que talvez despreza aqueles que muitas vezes não conseguem fazer ou ser segundo o seu próprio padrão. Então, é uma natureza que precisa ser renunciada. Terceiro animal que Jó precisou vencer está no próximo capítulo, capítulo 39, versículo 1, que diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos, ou cuidaste das corças que dão suas crias? Olha só que interessante. A figura da cabra que está sendo colocada aqui como cabras monteses é uma figura de uma representação de pessoas que têm filhos fora do tempo. Então, quando você vê, por exemplo, casos de pessoas que têm filhos fora do tempo, é uma natureza animalesca também da cabra montês, que muitas vezes impulsiona pessoas nesse lugar de quê? De impulsividade. E muitas vezes acabam ouvindo uma palavra profética e acabam se lançando dentro de uma fé irresponsável. É a natureza animalesca dessa cabra. Só que nesse mesmo versículo está sendo dito sobre as corças quando dão suas crias, em outras versões sobre o cervo. O que que é essa questão do cervo? O cervo, a questão em relação às corças, em questão aos cervos quando dão suas crias, é a questão das muitas dores para poder gerar algo. Você já viu, por exemplo, aquelas pessoas que tudo é muito difícil para elas? É muito difícil até para respirar, é muito difícil para viver, é muito difícil para fazer as coisas, é muito difícil tudo, porque estão sendo manipuladas por um espírito animalesco. E aqui está sendo denunciado o cervo, está sendo denunciado a corça. O quinto O quinto animal que Jó precisou vencer está no capítulo 39, versículo 5. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões do anoz veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Então aqui está sendo denunciado o quinto animal, que é o jumento selvagem ou o jumento bravo em outras traduções. Qual é a característica do jumento bravo? Ele diz assim: eu sou indomável. Existem, por exemplo, pessoas que dizem assim: eu sou igual um cavalo indomável, eu sou igual uma égua indomável, eu sou igual a esse animal livre, leve, solto e indomável. São pessoas
debaixo dessa influência animalesca de rebelião, porque não se submetem. São pessoas indomáveis que elas falam isso sobre si. Eu tenho a minha vida, eu cuido de mim, assim eu vou viver. Não, porque eu quero ser desse jeito, eu gosto de ser arrogante, eu gosto de ser livre, não gosto de ter ninguém ditando meus passos, né? São pessoas que estão debaixo dessa natureza animalesca do jumento bravo. Nós temos também no versículo 9 do mesmo capítulo: acaso quero boi selvagem servir-te, ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco das cordas, ou gradará ele os vales após ti? Aqui está falando sobre boi selvagem, em outras traduções diz até mesmo unicórnio, em outras traduções diz rinoceronte. Uma pessoa com uma natureza animalesca, rinoceronte, é alguém que não é confiável. Assim como está sendo dito, passará ele a noite junto da tua manjedoura, ou seja, no dia difícil essa pessoa ficará de fato ao seu lado. E tem muitas pessoas influenciadas por esse espírito que traz o quê? Infidelidade, a a capacidade não, a inclinação para a deslealdade. É uma pessoa que diz assim: pode contar comigo, mas quando de fato chega o momento de contar com a pessoa, cadê? Sumiu. É uma pessoa que está debaixo dessa influência animalesca. Nós temos também no versículo 13 de Jó, diz assim: o avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? O avestruz, ele é o sétimo animal que Jó precisou vencer, e fala sobre duas questões. A questão de que no versículo 13 aponta para a falta de bondade, para a falta de benignidade, ou seja, uma pessoa que ela muitas vezes só se coloca no lugar em ajudar terceiros quando leva vantagem ou seu nome aparece. Sabe aquelas pessoas que elas podem ajudar, mas elas não fazem porque o nome delas não vai aparecer? Ou porque então elas não vão receber crédito quanto a isso? São pessoas que estão debaixo dessa influência. E aí nós vemos no versículo 14 dizendo assim: ele quem? O avestruz, deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Nós estamos falando também da natureza de um avestruz que abandona os seus filhos. São aquelas pessoas, pais, mães, sabem, os líderes que muitas vezes chegam e falam assim: estamos fechando a igreja. Pais que dão tchau e vão embora, não se sabe para onde, são pessoas debaixo dessa natureza animalesca. Tudo aquilo que você olha na sociedade e você diz assim: isso não é do Senhor, é uma influência animalesca. E que nós precisamos nos arrepender por isso. Oitavo animal, Jó capítulo 39, versículo 18, diz assim: mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Acaso fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Sabe quem é esse que é influenciado pela natureza animalesca do cavalo? São pessoas que desejam a guerra. Sabe aquele ditado que diz assim: eu dou um boi para não entrar em uma guerra, mas eu dou uma boiada para não sair? São pessoas influenciadas por esse espírito animalesco.
Pessoas que desejam a guerra, pessoas que realmente buscam esse lugar, pessoas que muitas vezes elas não conseguem ceder em nome da sabedoria. Próximo, versículo 26, diz assim: ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Então, nós estamos aqui denunciando duas naturezas animalescas, que é a do gavião. O que é o gavião? É aquele que representa o orgulho pela força da inteligência. A pessoa que diz assim, eu posso na minha capacidade, a pessoa que diz eu consigo na força do meu próprio braço, a pessoa que diz eu sou desse jeito e eu sei o que eu estou fazendo, não aceita ajuda, não aceita um conselho, e quando recebe uma ajuda, um conselho, ela logo se irrita. São pessoas que estão sendo denunciadas no seu orgulho, porque estão sendo influenciadas por essa natureza do gavião. E a águia que nós lemos, ela é a figura muitas vezes usada por qual ministério? Ministério profético, mas traz também uma influência animalesca de um animal que possui o quê? Bicos longos, afiados, mas que habita em alturas. A águia pode ser um símbolo profético por causa da visão, por causa de voar nas alturas, mas nós precisamos entender que principalmente os profetas precisam ter cuidado para não ser esses que habitam em alturas. Quando que nós sabemos que um profeta, ele está deixando de viver o seu profético puro na palavra para viver a natureza animalesca da águia? Quando ele acaba entrando no misticismo, quando acaba entrando na religiosidade, quando acaba se apartando da comunhão dos demais para viver nas alturas, voando solitariamente. Essa é a figura, a natureza animalesca da águia. E agora nós vamos para a 11ª, que está já agora no capítulo 40, próximo capítulo, de número 40, versículo 15. Diz assim: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, quem o proveu de espada. Aqui nós estamos falando de uma natureza animalesca soberba, mas que também devora. Então, está muito ligado também com a natureza animalesca do canibal, aquela natureza soberba que se impõe, que se acha autossuficiente. E eu citei aqui 11 animais que aparecem na história de Jó, que Jó precisou vencer na sua vida. Mas eu quero te dizer que na minha e na sua vida podem ter tantos outros que estejam nos influenciando de alguma forma. E talvez você ouvindo essa palavra você consiga entender por que você talvez tenha contemplado até mesmo dentro da sua casa, do seu trabalho, dentro até mesmo da igreja, tantas manifestações de um espírito instintivo de pessoas que hoje deixaram de pensar, deixaram de ter o governo da sua própria vida para serem manipuladas por esses animais. E aí você fala assim, Code, não eram 12? Quem que é o 12º? É aquele que está relatado no livro de Jó, capítulo 41. E é aquele que foi tema do nosso terceiro dia de arrependimento.
Leviatã. Jó precisou vencer todos os animais, mas o último animal que ele venceu até conquistar a sua vitória. Qual foi a vitória que Jó conquistou? Não é a vitória sobre os argumentos dos seus amigos. Pelo contrário, o prêmio foi a restituição dobrada. Quem vence a natureza animalesca recebe a restituição que tanto esperava. Hoje nós vamos subir aos céus para render a natureza animalesca, não por expectativa de receber algo da parte do Senhor, mas primeiro porque nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós temos agido mais como animal do que como um filho de Deus. E eu sei que haverá uma liberação de uma grande restituição aqui sobre esse grupo. Leviatã, Jó capítulo 41, a representação de um monstro marinho que não permite com que espadas, lanças ou até mesmo outras armas possam penetrar em suas escamas, escamas duras, caudas firmes, monstros que não se importam com quem está à frente. Assim é o espírito de Leviatã. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, depois você pode assistir a ministração do terceiro dia de arrependimento. Eu quero te dizer que Jó venceu os 12 tronos e ele subiu para uma dimensão que está descrito em Jó, capítulo 42, versículo 5. O que está escrito lá que eu e você nós sabemos de cor e salteado? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque quem vence a natureza animalesca não somente recebe a restituição dobrada, sobe aos céus e entra numa dimensão de intimidade com o Senhor, que não é mais por impressão, eu acho isso, eu acho aquilo, é a certeza, porque vê o Senhor face a face. O culto no Antigo Testamento consistia no quê? Em matar e sacrificar animais. E hoje nós perdemos a essência do verdadeiro culto. Hoje nós deixamos os animais viverem para que a gente viva de forma mais confortável. E hoje tem gente que até diz assim, Code, não era um animal que me influenciava, era todo um zoológico. E às vezes a gente vai ter essa percepção de que muitos dos nossos atos e atitudes não estão sendo governados pelo Espírito do Senhor, mas por atitudes animalescas. Jesus é a representação daquele que veio como cordeiro para vencer a natureza animalesca. E eu quero ler com você esse texto de Jó capítulo, Jó não, perdão, Isaías capítulo 53, versículo 7. Diz assim, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele precisou vir à terra, se fazer de animal santo, perfeito, para que ele pudesse redimir a natureza animalesca e transformá-la na natureza apostólica, porque antes os 12 tronos representados pela figura de animais se tornam agora 12 apóstolos que governam sobre a terra. Então, quando nós recebemos o sacrifício de Jesus sobre nossas vidas, nós também recebemos o quê? A extinção dos animais que nos influenciam. Animais em geral
possuem uma característica em comum: não são 100% confiáveis. Você já ouviu pessoas dizendo: não confie 100% em outros, não confie 100% nesses, porque está sendo denunciado a natureza animalesca. E eu quero orar com você nessa noite, para que a gente possa render ao Senhor tudo aquilo que ainda tem nos influenciado. Eu quero que você feche os seus olhos e, diante dessa palavra, que muito mais do que eu pude dizendo, que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração. Ó Pai, nesse momento, Senhor, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração. É difícil, Senhor, nós sermos confrontados nesse ponto, Senhor, a tal ponto de nós pensarmos, meu Deus, quem eu, um animal, mas muitas vezes nós temos agido sim como os animais dessa terra, Senhor, porque ainda não renunciamos o governo da serpente sobre nossas vidas, ó Pai. E nessa hora, Senhor, nós queremos nos achegar com confiança diante do Senhor, para que a tua glória seja o espelho que nos mostra quem de fato nós temos sido. E por isso eu peço, Pai, para que o Senhor libere anjos ministradores para estarem ministrando cada um que está me ouvindo aqui, seja agora ou seja pela gravação. Receba agora a revelação de quais animais têm influenciado os seus comportamentos, têm influenciado as suas atitudes, de quais animais que muitas vezes têm influenciado o seu caminhar, têm influenciado o seu andar, têm influenciado o seu agir, o seu pensar. E nessa hora, o Espírito do Senhor vai trazer influências animalescas, a natureza animalesca que muitas vezes tem te influenciado. Muitos de nós, às vezes, já até sabemos, porque pessoas ao nosso redor têm denunciado comentários do tipo: nossa, você parece um caranguejo de tão fechado que você é. Nossa, você parece um camaleão, porque toda hora, em qualquer lugar, você quer ficar se camuflando. Nossa, você parece uma abelha, ninguém pode mexer com você, que você já quer picar as pessoas. Nossa, você parece isso, você parece aquilo. Esses comentários, eles estão denunciando uma natureza animalesca sobre as nossas vidas. E nós precisamos agora identificar tudo isso. Sim, Espírito do Senhor, comece a trazer para cada um que está aqui a revelação que só o teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É difícil confrontar essas naturezas, mas nós não podemos passar relevando se queremos viver um ano relevante no Senhor. E você que teve a revelação de um animal, de dois, de três animais, peça para o Senhor te mostrar como essas naturezas animalescas têm ainda influenciado no seu modo de viver e o quanto isso tem sido prejudicial não somente para ti, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro uma vez que eu ministrei uma pessoa e essa pessoa ela teve a visão com a hiena.
E o que o Senhor ministrou ao coração dessa pessoa é que a hiena, por fora ela ri, mas por dentro ela quer te devorar. E essa pessoa até mesmo entendeu que às vezes não são pecados, mas são comportamentos que, se a gente parar e pensar, a gente vai chegar à conclusão de que não é normal. Por que que uma pessoa ela começa a rir em momentos de tensão, aonde outros estão lesionando ela? Era assim que o Senhor a mostrava, como uma hiena, alguém que por fora estava rindo, mas por dentro estava guardando mágoas, estava guardando ressentimentos. Às vezes o animal que o Senhor te mostrou foi talvez um animal que Jó precisou vencer também. E agora que você identificou, nós vamos subir aos céus e nós vamos render essa natureza animalesca. Se você teve a impressão de algum animal, mas não entendeu de que forma isso afeta o seu comportamento, você pode ir na internet e você pode pesquisar também, e lá vai te mostrar também a figura daquele animal e como isso tem se manifestado no seu modo de viver. Tem pessoas que até mesmo vivem tanto na frequência da natureza animalesca que até mesmo os traços de personalidade têm sido modificados e parecem mesmo aquele animal. A risada é igual, a forma de falar é igual, a forma de andar é igual. Por que que hoje nós estamos vendo pessoas que se vestem como cachorro, pessoas que falam como gato? Por que que será que existem hoje pessoas que muitas vezes querem parecer com animais? Porque a natureza animalesca que está influenciando a tal ponto que consumiu a identidade daquela pessoa. Hoje a nossa luta é contra uma das lutas é contra a influência animalesca. Pai, nessa hora nós queremos subir até o teu trono, Senhor. Subimos até o terceiro céu nessa hora para render, Senhor, cada natureza animalesca, Pai, que muitas vezes nos influenciou, tem influenciado até os dias de hoje, Pai. E por causa dessa natureza, muitas vezes, Senhor, ferimos, machucamos pessoas, não demos importância ou rejeitamos os nossos, ó Pai, nos perdoa, Senhor, por toda vez que nos permitimos ser influenciados, Senhor, pela irracionalidade de um animal, pelo ser instintivo, por não nos encontrarmos 100% confiáveis, por até mesmo ferirmos a nós mesmos. E nessa hora nós queremos confessar os animais que têm governado sobre a nossa vida, mas denunciá-los perante, Senhor, o tribunal de Cristo e dizer que esse animal não mais governa sobre mim. E eu quero que agora você faça a sua oração dizendo: eu renuncio à natureza animalesca do gato, eu renuncio à natureza animalesca do cachorro, eu renuncio à natureza animalesca de tantos outros animais. E começa a pedir perdão ao Senhor. Peça perdão, se arrependa, dizendo: Pai, me perdoa, porque assim como o gato eu me escondia, assim como o leão, eu devorava pessoas que queriam corrigir em amor a minha vida, a vida dos meus.
Me perdoa, Senhor, porque assim como a águia, muitas vezes eu vivia, Senhor, nas alturas e não percebia que isso também estava denunciando orgulho, soberba. Nessa hora, Senhor, nós queremos denunciar esses animais, essas naturezas animalescas de sobre a nossa vida, mas também nos arrepender. Faça sua oração em arrependimento sobre aquilo que o Senhor te mostrou, a forma como você tem se movido, muitas vezes, até mesmo dentro de um piloto automático, é muito mais fácil a gente se mover como um animal. Pelas vezes em que ouvimos mais a voz da serpente do que a voz de Deus. Quantas vezes nós atacamos aqueles que nós deveríamos construir pontes de relacionamento? Quantas vezes nós magoamos pessoas que só estão tentando nos ajudar? Nessa hora, Senhor, nós queremos encontrar esse lugar de misericórdia e denunciar, Senhor, esses espíritos malignos de sobre as nossas vidas. A natureza, Senhor, animalesca, que traz a apatia, que traz a indiferença, que traz a omissão. A natureza animalesca, Senhor, que traz a ira, as contendas, as divisões, as guerras. A natureza animalesca, Senhor, que traz as acusações, os julgamentos, as indiretas. A natureza animalesca que traz o medo, a insegurança, a inferioridade. A natureza animalesca, Senhor, que traz a fuga de um chamado, que traz, Senhor, o sentimento de estar escondido. A natureza animalesca, Senhor, que traz até mesmo comportamentos que muitas vezes a gente não olha por ser pecado, mas são comportamentos que têm nos afetado. A natureza animalesca que traz a gula, a natureza animalesca que traz a preguiça, a natureza animalesca que traz, Senhor, a deslealdade, a infidelidade. Nessa hora, nós queremos denunciar perante o teu tribunal, Senhor. Eu quero que você também, se necessário, diga ao Senhor: eu me perdoo, Pai. Eu me perdoo por ter sido tão influenciado por uma natureza animalesca que tem me roubado de viver a plenitude do Senhor aqui em terra. E agora, Senhor, com os meus irmãos, nós entregamos isso na cruz de Cristo. E nessa hora, Senhor, eu peço para que o Senhor libere anjos de fogo nessa hora, para estarem, Senhor, cortando todos os cabos, todas as ligações, Senhor, toda e qualquer, Senhor, característica animalesca que já esteja, Senhor, enraizada no DNA de cada um que está aqui. Anjos, comecem a passar a espada de fogo, Senhor, queimando, purificando toda e qualquer raiz do mal no ventre, na mente, no coração, no DNA, na genética de cada um que está aqui. Que o fogo purificador comece agora a incendiar, queimando, Senhor, todos os vícios nos comportamentos, nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos. Nessa hora nós levamos cativa a nossa mente à obediência do Senhor, em nome de Jesus. Hori alamaya suriandarai, chore canchori alabassalamaya shurianderei. Nessa hora, Senhor, nós declaramos que nós passamos agora pela cruz de Cristo e o sangue do Cordeiro agora nos lava, nos limpa de
toda natureza animalesca. Anjos, comecem a cortar toda e qualquer ligação do nosso corpo, alma e espírito com a serpente do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por ter sido também influenciados pela manipulação, pelo jeitinho, Senhor, pelas muitas vezes, Senhor, a expectativa de poder, Senhor, roubar ou sair por cima, Senhor, de situações, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, toda vez que nós influenciamos alguém para o caminho do mal, Senhor, nos perdoa por desviar o pé de algum filho teu, em nome de Jesus. E nessa hora, Espírito do Senhor, começa a matar a inclinação canibal de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós rendemos isso agora perante o Senhor e recebemos a nossa nova identidade para esse tempo. Ouça agora a voz dos céus que dizem: quem tu és para essa estação de 5.785. E é nessa nova identidade que você vai se mover. Eu ministro agora, Senhor, a nova identidade sobre a vida da Belide, sobre a vida da Ana Amélia, sobre a vida da Ana Lídia, sobre a vida da Ângela, sobre a vida da Angelita, sobre a vida do seu Antônio, sobre a vida da Áudria, sobre a vida do Carlos, sobre a vida da Shizuko, sobre a vida do Cláudio, sobre a vida do Davi, sobre a vida da Elizabeth, sobre a vida do Fernando, sobre a vida da Gabriele, sobre a vida da Gilmara, sobre a vida da Érica, sobre a vida do Hiroshi, da Isabelle, da Geni, sobre a vida da Jordânia, sobre a vida do Jorge, sobre a vida da Josiane, sobre a vida da Camila, sobre a vida da Larissa, sobre a vida da Leni, sobre a vida da Lucimar, sobre a vida da Luísa, sobre a vida da Márcia, sobre a vida do Márcio, sobre a vida da Margarete, sobre a vida da Marilsa, sobre a vida da Marilene, sobre a vida da Marina, sobre a vida da Mirna, sobre a vida da Natsui, sobre a vida da Neide, sobre a vida da Noriko, sobre a vida da Merízio, sobre a vida da Patrícia, sobre a vida do Paulo, sobre a vida da Raquel, sobre a vida da Renata, sobre a vida da Ruth, sobre a vida da Estela, sobre a vida da Terome, sobre a vida da Zimir, sobre a minha vida. Seja liberada a nossa nova identidade para esse novo tempo. E eu profetizo, Senhor, que aqueles que sacrificaram as suas vontades, Senhor, contigo, ó Pai, nesse momento recebam também a restituição dobrada de tudo aquilo que foi perdido nos últimos 7 anos de vida. Vem agora sobre as mãos de cada um que está aqui. E eu declaro, Senhor, que cada um dá um passo agora em uma nova dimensão de intimidade com o Senhor. Não conheceremos só de ouvir falar, mas agora o conhecemos face a face, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus.